Em uma de nossas sessões anteriores, analisamos como Joseph Smith estava profundamente envolvido na busca de tesouros. Este aspecto é fundamental porque, ao examinar de perto o livro de Mórmon, podemos ver claramente o quanto a caça a tesouros influenciou diretamente toda a obra, desde a história das placas de ouro até a própria estrutura do texto. Vamos agora ver a conexão entre as escavações de tesouros e a descoberta das placas de ouro, através de uma análise cronológica cuidadosa. Antes de nos aprofundarmos no processo de tradução do livro de Mórmon, devemos parar para considerar como Joseph Smith afirmou ter obtido as placas de ouro. Este ponto é crucial porque, como explicamos na sessão anterior, dedicada à busca de tesouros, a história real é muito diferente da versão que nos é ensinada como membros da Igreja. A narrativa oficial da Igreja nos apresenta uma sequência precisa de eventos. Primeiro, a presunta visão de Joseph Smith, em 1820. Depois, a visita do anjo Moroni, em 1823. Seguidas de visitas anuais à colina de Cumorah, até a entrega final das placas de ouro, em 1827. Em sua história de 1838, Joseph Smith relata: como resultado, como me foi ordenado, fui no final de cada ano e a cada vez encontrei lá o mesmo mensageiro. Em cada um de nossos encontros, recebi dele instruções e informações sobre o que o Senhor faria e sobre como e de que maneira seu reino seria conduzido nos últimos dias. Mas essa cronologia apresenta vários problemas significativos que devemos considerar cuidadosamente. Em primeiro lugar, não existe nenhum relato escrito por Joseph Smith sobre a primeira visão que seja anterior a 1832. Já analisamos esse aspecto em detalhe em nossa panorâmica sobre a primeira visão. É um elemento importante porque a Igreja precisa que a primeira visão tenha ocorrido antes de 1823 para alinhar a cronologia com o relato posterior da visita de Moroni. No entanto, a documentação histórica demonstra claramente que, se realmente ocorreu um evento assim, não poderia ter acontecido antes de 1824. Há outro aspecto extremamente significativo. As visitas de Joseph Smith à colina sempre ocorriam durante o equinócio de outono. Esta data tinha uma importância particular nas práticas mágicas e na busca de tesouros da época. Não é um detalhe menor, porque na tradição mágica e oculta, este período do ano era considerado especial. O momento em que, acreditava-se, o véu entre os mundos se afinava. Um artigo da Vice explica bem esse conceito. Mabon, o equinócio de outono, é um momento propício para praticar a magia de proteção e prosperidade. Segundo as crenças pagãs, o véu entre o mundo espiritual e o mortal é particularmente fino durante o equinócio de outono. Qualquer forma de adivinhação resulta particularmente eficaz neste período, e meditar sobre o equilíbrio entre a luz e a escuridão nesta fase de transição é uma prática tradicional. Como aprofundamos na sessão anterior, Joseph Smith estava ativamente envolvido na busca de tesouros. O historiador Dan Vogel reconstruiu uma cronologia que mostra como Smith havia começado essas escavações já por volta de 1822. Isso significa que, apenas um ano após o início de sua atividade como buscador de tesouros, Joseph Smith começou a contar a história das placas de ouro. Quando examinamos todos esses elementos juntos, surgem coincidências precisas demais para serem casuais. Primeiro está a correspondência com o equinócio de outono, uma data carregada de significado esotérico. Depois, observamos como a figura do guardião do tesouro evoluiu com o tempo. Inicialmente, Joseph Smith a descreveu como um genérico anjo. Depois, se tornou Nefe e, finalmente, Moroni. Por último, na versão de 1838, aparece o detalhe das 3 visitas na mesma noite, um elemento que, como vimos anteriormente, evoca diretamente a tradição mágica do poder do número 3. Todos esses elementos combinados nos mostram um quadro muito diferente do apresentado pela narrativa oficial da Igreja, revelando, em vez disso,
uma clara continuidade entre a atividade de buscador de tesouros de Joseph Smith e a posterior história das placas de ouro. O relato da primeira tentativa de Joseph Smith de recuperar as placas de ouro em 1823 é um fascinante entrelaçado entre história e tradição. Naquele 22 de setembro, dia do equinócio de outono, o jovem Smith aventurou-se até o local indicado pelo anjo. Em sua versão oficializada em 1838, ele descreve com vívidos detalhes o momento em que, após ter removido a terra e usado uma alavanca para levantar a pesada pedra, finalmente se encontrou diante do tesouro sagrado. As placas de ouro, o Urim e Tumim e o peitoral, exatamente como lhe haviam sido descritos, todos guardados em uma caixa de pedra cimentada com duas pedras transversais como suporte. Mas a alegria da descoberta foi breve. Justo quando tentava pegar os objetos sagrados, o mensageiro celestial o deteve bruscamente, explicando que ainda não era o momento adequado. Deveriam passar mais 4 anos. No entanto, ordenou que retornasse a cada ano, sempre no mesmo dia, até o momento estabelecido. Este relato, escrito 15 anos após os fatos, deve ser lido considerando que Smith buscava precisamente nesse período contrabalançar os rumores sobre sua atividade como buscador de tesouros, rumores que, por sinal, encontravam respaldo em vários documentos da época. Entre as curiosidades que emergem está a evolução terminológica. Esses instrumentos que inicialmente chamava simplesmente de óculos, ou intérpretes nefitas, com o tempo se tornaram o mais bíblico Urim e Tumim. A cronologia apresentada por Smith mostra várias estranhezas. Após a tentativa de 1823, ele realmente retornou no ano seguinte, mas depois pareceu perder o interesse até após o fracasso de sua caça a tesouros em 1826. E há um detalhe significativo que sua versão omite. O anjo lhe havia dito claramente que retornasse com a pessoa adequada, que outras fontes identificam como seu irmão mais velho Alvin. As cartas que Oliver Cowdery escreveu em 1835 a W. W. Phelps nos presenteiam com uma versão ainda mais dramática dos eventos. Cowdery não apenas confirma que se tratava da mesma colina Cumorah citada no Livro de Mormon, mas descreve vividamente as repetidas tentativas frustradas de Smith. Conta como, na primeira abordagem, uma força invisível quase paralisou Joseph, privando-o parcialmente de suas forças. Após uma pausa, a segunda tentativa foi ainda mais desastrosa, com um choque mais intenso. Na terceira tentativa, impulsionado por uma maior determinação, Joseph colapsou exausto e, frustrado, exclamou: "Por que não consigo obter este livro?" Foi então que uma voz próxima o repreendeu: "Porque você não observou os mandamentos do Senhor." Ao levantar os olhos, Joseph se encontrou de repente cara a cara com o mesmo anjo que lhe havia dado as instruções iniciais. Este relato é um exemplo perfeito de como os elementos típicos da caça a tesouros da época, o espírito guardião do tesouro, aqui promovido a anjo, a regra mágica das 3 tentativas, a intervenção sobrenatural que impede o sucesso, estão perfeitamente integrados na narrativa sagrada. Outra peça importante nos é fornecida por Joseph Knight, fiel seguidor de Smith, que em suas memórias acrescenta um diálogo crucial. Após a rejeição, o anjo, ou espírito guardião, teria dito a Joseph que retornasse no ano seguinte, sempre no equinócio de outono, mas desta vez acompanhado por seu irmão mais velho Alvin. "Por que não posso pegar este livro?" havia perguntado Joseph. "Porque você não agiu corretamente", foi a resposta. "Você deveria pegá-lo e ir embora imediatamente. Agora, você não pode tê-lo." As seguintes perguntas de Joseph sobre quando poderia obtê-lo e quem era a pessoa inadequada para levar, o anjo respondeu claramente: "No próximo 22 de setembro, seu irmão mais velho." A Vicenda tomou um giro dramático quando, poucos meses após o fracasso de 1824, Alvin Smith morreu repentinamente. Segundo as memórias de Lucy Mack-Smith, antes de falecer, Alvin teria instado seu irmão mais novo: "Faça tudo o que estiver ao seu alcance para obter a Bíblia."
Seja fiel ao aceitar a instrução e ao observar cada mandamento que lhe for dado. Palavras que adquirem um significado particular se lidas à luz dos eventos posteriores. Nesse ano, pontual como sempre na data do equinócio de outono, em 22 de setembro, Joseph Smith se apresentou novamente na colina Cumorah. Mas sem Alvin, desaparecido em novembro anterior, a tentativa fracassou mais uma vez. Este episódio levanta inquietantes questionamentos. Como poderia um mensageiro celestial não saber que Alvin morreria antes da data marcada? A situação se torna ainda mais misteriosa se considerarmos o que ocorreu apenas 5 dias depois. O jornal Wayne Sentinel publicou um aviso incomum assinado por Joseph Smith Sr., o pai do profeta, no qual desmentia rumores circulantes sobre o suposto desenterramento e seccionamento do corpo de Alvin. Para demonstrar que o filho ainda repousava em sua sepultura, Smith Sr. afirmava ter supervisionado pessoalmente uma exumação ao lado de alguns vizinhos. O historiador Dan Vogel analisou a fundo este episódio, avançando uma hipótese surpreendente. Como explicar de fato que, para verificar um possível roubo, tenha sido necessário desenterrar completamente o corpo, quando teria sido suficiente verificar o estado da superfície da sepultura? Vogel sugere que, provavelmente, Joseph Smith Sr. mesmo havia espalhado esses rumores, criando um pretexto para exumar o filho. Em um mundo permeado de magia e crenças ocultas, onde o jovem Joseph era considerado capaz de localizar tesouros escondidos, a ideia de usar o corpo do falecido Alvin para obter as placas de ouro poderia ter parecido menos louca do que parece hoje. Embora não possamos ter certezas absolutas sobre esses fatos distantes, o estranho anúncio no Wayne Sentinel permanece como um marco que lança uma luz inquietante sobre o complicado entrelaçamento entre a busca pelo sagrado, as práticas mágicas e as dinâmicas familiares que caracterizaram os primeiros anos do movimento Mormon. A narração oficial sustenta que Joseph Smith visitava regularmente a colina de Cumorah a cada ano, mas quando aprofundamos nos documentos da época, descobrimos uma curiosa ausência. Nenhum testemunho contemporâneo atesta que Smith realmente se dirigiu à colina em 1825. Este silêncio histórico é particularmente significativo se considerarmos que, segundo o estudioso Dan Vogel, precisamente nesse período, Joseph pareceu abandonar temporariamente a história das placas de ouro, talvez desanimado pelo fracasso da tentativa de 1824, para se concentrar em sua atividade como buscador de tesouros. As coisas mudaram radicalmente após o julgamento de 1826, do qual falamos anteriormente. Essa experiência legal, lembremos que a busca de tesouros era considerada ilegal, teve um profundo impacto em Smith. Seu pai o advertiu claramente durante o julgamento que ele deveria usar seus poderes como Deus pretendia. Provavelmente foi nesse clima que Joseph voltou a se concentrar na história das placas de ouro, mas com uma importante adição. Agora afirmava ter recebido, junto com as placas, 2 pedras particulares engastadas em uma armação de prata, semelhantes a uns antigos óculos. A mãe de Joseph, Lucy Mack Smith, nos deixou uma vívida descrição desses objetos. Ele, Joseph, disse: "Tenho a chave." Não sabia o que queria dizer, mas peguei o objeto entre minhas mãos e, depois de examiná-lo, sem cobri-lo mais do que com um lenço de seda, descobri que consistia em 2 pedras lisas, de 3 ângulos como diamantes, engastadas em vidro. E o vidro estava montado em arcos de prata, conectados entre si da mesma maneira que se fazem os óculos de estilo antigo. A origem desses particulares óculos é ainda mais interessante quando consideramos um episódio crucial. Joseph havia levado consigo à colina de Cumorah seu colega buscador de tesouros Samuel Lawrence, para que verificasse a existência das placas usando sua pedra de vidente. Este encontro provavelmente ocorreu em 1825 ou 1826, talvez porque Joseph pensasse que Lawrence poderia ser a pessoa adequada de quem Moroni precisaria, dado que Lawrence era um respeitado vidente na região. Willard Chase nos deixou um relato iluminador desse encontro.
Lawrence perguntou se ele, Joseph, havia descoberto algo com as placas de ouro. Ele respondeu que não. Então, pediu que olhassem sua pedra para ver se havia algo. Ele olhou e disse que não havia nada. Disse a ele para olhar novamente e ver se não havia um par de grandes manchas com as placas. Olhou e logo viu um par de óculos, os mesmos com os quais Joseph diz ter traduzido o Livro de Mormon. Embora se trate do relato de uma fonte não precisamente amistosa em relação a Joseph Smith, o testemunho de Chase encontra respaldo nas memórias de Joseph Knight Sr., um fiel seguidor do profeta, que confirmou como Lawrence estava na colina e sabia coisas sobre a colina e estava tentando obtê-las. Esse duplo respaldo, proveniente de fontes normalmente em desacordo, torna o episódio particularmente credível aos olhos dos historiadores. A dinâmica que emerge é clara. No mundo da caça a tesouros, onde os videntes competiam para demonstrar sua superioridade, Joseph foi forçado por Lawrence a admitir a existência de um grande par de pontinhos, junto com as placas. Assim nasceu os óculos, na narração de Joseph Smith. Um elemento que, no entanto, o profeta pareceu sempre relutante em integrar plenamente na história da tradução, tanto que esses supostos intérpretes nunca foram realmente utilizados durante o trabalho no Livro de Mormon. A história da recuperação das placas de ouro por Joseph Smith em 1827 representa um dos episódios mais controversos e reveladores do nascimento do mormonismo. Segundo o relato de Joseph Knight Sr., após a tentativa fracassada de 1826, Joseph Smith teria consultado sua pedra de vidente, o mesmo instrumento que usava para a busca de tesouros, para identificar a misteriosa pessoa certa que lhe permitiria finalmente obter as placas. A pedra teria mostrado a imagem de Emma Hale, filha do velho senhor Hale, ou Hale, da Pensilvânia, uma garota que Joseph já havia conhecido anteriormente durante suas atividades na região. Esse suposto reconhecimento levou a desenvolvimentos rápidos. Joseph Smith casou-se com Emma Hale poucos meses depois, em 18 de janeiro de 1827, em uma cerimônia secreta seguida de uma fuga para evitar a oposição de seu pai, Isaac Hale, que desaprovava abertamente a atividade de Joseph como buscador de tesouros e sua reputação de vidente. Este casamento, apresentado como romântico na narrativa oficial, adquire matizes diferentes quando considerado no contexto da busca pela pessoa certa, revelada através da pedra mágica. Em setembro, após o casamento, Joseph Smith finalmente teria recuperado as placas de ouro da colina de Kilmora. Mas o método utilizado para essa operação final mostrava todas as características típicas dos rituais de busca de tesouros da época, com elementos que dificilmente podem ser considerados coincidências. Joseph se preparou meticulosamente, seguindo o que parecem ser precisas indicações mágicas. Pegou emprestado de Joseph Knight um cavalo negro, junto com uma carroça da mesma cor. Providenciou roupas completamente negras. Existe até um recibo que atesta a compra de fumaça negra, uma tinta particular, na loja de Palmyra, 4 dias antes do evento. A escolha da cor negra não era casual, mas respondia a crenças esotéricas precisas sobre invisibilidade e proteção mágica. A operação foi programada para as 2 da manhã, do dia do equinócio de outono, momento considerado particularmente poderoso na tradição mágica. Quando Júpiter, o planeta que, segundo a astrologia, dominava o sábado, se encontrava em uma posição favorável. Não é coincidência que a primeira história publicada desses eventos, escrita por Oliver Cowdery, utilizasse termos como necromancia e feitiço para descrever o que ocorreu naquela noite, termos que depois seriam censurados em versões posteriores. Joseph também tomou precauções contra possíveis interferências, em particular por parte de Samuel Lawrence, o colega vidente que conhecia a localização exata das supostas placas graças à sua expedição anterior juntos à colina. Como é admitido até mesmo no livro Santos, oficial da Igreja, Joseph enviou seu pai para vigiar Lawrence na noite de 21 de setembro, com a ordem de enfrentá-lo se ele mostrasse intenções
de se dirigir à colina. Esse detalhe é significativo porque demonstra como o conhecimento das supostas placas havia se tornado público precisamente através do trabalho conjunto de Joseph e Lawrence na comunidade de buscadores de tesouros, onde era normal acreditar que um tesouro enterrado poderia ser visto através das pedras videntes, embora depois ninguém o encontrasse nunca, explicando os fracassos com o fato de que o tesouro deslizava mais profundo na terra. A participação de Emma nessa operação é particularmente significativa e problemática. Apesar de ter sido identificada como a pessoa certa necessária para a recuperação, cuja identidade havia sido revelada após anos de tentativas fracassadas, foi-lhe ordenado que permanecesse perto da carroça, com as costas voltadas para o escavado. Esse detalhe torna toda a premissa da necessidade de uma pessoa específica, que, na verdade, não participava da operação principal, bastante suspeita. Vários testemunhas deixaram relatos ligeiramente diferentes desse momento. Os primos de Emma lembram que ela estava de costas enquanto ele desenterrava a caixa, enquanto Martin Harris acrescenta que, enquanto ele recuperava as placas, ela se ajoelhou e orou. Harris também fornece outro detalhe significativo. Joseph então pegou as placas e as escondeu no topo de um velho carvalho negro que estava oco, mantendo assim o tema da cor negra, que parecia ser parte integral do ritual, como lhe havia sido indicado por Moroni. O livro Santos da Igreja confirma que Joseph não levou imediatamente as placas para casa na carroça com Emma, mas afirma que as colocou em um tronco oco, onde estariam a salvo até que obtivesse uma caixa de segurança. Esse comportamento levou importantes historiadores não mormons como Dan Vogel e John Hamer a teorizar que Joseph Smith ainda não havia terminado de criar o conjunto de placas de cena, que depois mostraria envoltas em um pano, mas que, tendo que respeitar a data magicamente significativa do equinócio de outono, teve que declarar sua descoberta naquele momento preciso. Ao retornar para casa, Joseph fez com que sua mãe Lucy sentisse o grande par de óculos, através de um pano, sem permitir que ninguém os visse diretamente. Esses objetos, que mais tarde seriam chamados de intérpretes nefitas, ou Urim e Tumim, foram introduzidos na narrativa apenas depois que Joseph levou Samuel Lawrence à colina e este os viu através de sua própria pedra de vidente. É significativo que Joseph nunca os utilizasse efetivamente durante a tradução, como demonstraremos, sugerindo que eram um elemento adicionado por necessidade, mais do que parte do plano original. Pouco depois desses eventos, Joseph Smith Sr. soube de um complô para encontrar e roubar as placas. Advertida do perigo, Emma montou a cavalo para informar Joseph. O relato de Lucy Mack-Smith descreve assim a cena. Joseph sempre levava consigo o Urim e o Tumim e, desse modo, podia se certificar a qualquer momento se as placas estavam em perigo ou se, tendo olhado justo antes de Emma chegar, a viu chegar, saiu do poço e foi ao seu encontro. Quando ela lhe informou da situação e do que havia acontecido, ele lhe disse que o documento estava perfeitamente seguro por enquanto. É importante notar que quando Lucy Mack-Smith usa o termo Urim e Tumim, trata-se de uma retroprojeção posterior. Na verdade, Joseph estava usando a mesma pedra de vidente que utilizava para a busca de tesouros, como demonstra o contexto. Esse detalhe é crucial porque 1. Mostra a continuidade entre os métodos de Joseph como buscador de tesouros e suas posteriores atividades religiosas. 2. Explica por que Joseph não estava particularmente preocupado que alguém encontrasse as placas escondidas perto da colina, provavelmente porque ainda não haviam sido completadas materialmente. 3. Demonstra como a terminologia bíblica foi introduzida posteriormente para substituir e batizar elementos originalmente ligados à magia popular. Toda a sequência de eventos de 1827, com sua combinação de elementos mágicos, contradições lógicas e adaptações posteriores,
representa uma das provas mais evidentes das verdadeiras origens do movimento Mórmon, no contexto da cultura folclórica e esotérica da fronteira americana, mais do que em uma revelação divina, como sustenta a narrativa oficial. O relato oficial da fuga de Joseph Smith, com as placas de ouro, apresenta uma série de elementos que, examinados criticamente, revelam incongruências difíceis de ignorar. Segundo a versão canônica, após recuperar as placas do tronco oco, onde as havia escondido temporariamente, e envolvê-las em uma camisa, Joseph teria se encontrado com uma série de agressores durante o caminho de volta para casa. A revista Ensign da Igreja, em janeiro de 2001, relata o relato dramático dessa suposta fuga. Enquanto pulava um tronco, um homem teria pulado em suas costas, golpeando-o violentamente com uma pistola. Joseph teria se virado, o derrubado, para então continuar correndo. Aproximadamente meia milha mais adiante, o episódio teria se repetido da mesma maneira, com um segundo agressor igualmente neutralizado rapidamente. Pouco antes de chegar em casa, um terceiro assaltante o teria golpeado com tal força que lhe deslocou o polegar. Mas, apesar de tudo, Joseph teria conseguido continuar correndo, perseguido de perto até quase a porta de sua casa, quando seus perseguidores finalmente desistiram por medo de serem descobertos. Essa narrativa, que lembra mais uma cena de ação cinematográfica do que um evento realmente ocorrido, apresenta várias problemáticas quando analisada à luz dos fatos históricos e das circunstâncias concretas. Em primeiro lugar, se realmente os buscadores de tesouros da área estavam tão determinados a se apoderar das placas, tanto que organizaram essa improvável emboscada em 3 tempos, por que não aproveitaram o momento em que Joseph foi à colina com Emma, quando poderiam ter surpreendido ambos? A escolha de atacar Joseph quando estava sozinho, sem testemunhas que confirmassem o ocorrido, parece pelo menos suspeita. As dificuldades não se limitam aos tempos. Considerando as condições físicas de Joseph Smith, a história se torna ainda mais inverossímil. Sabemos por fontes históricas que Joseph mancava levemente devido aos resultados de uma cirurgia na perna sofrida durante a infância. No entanto, segundo o relato, ele teria conseguido realizar uma atuação atlética extraordinária. Correr 3 milhas com um peso pesado nos braços. As estimativas sobre o peso das placas variam entre 18 e 27 quilos. Pular obstáculos como troncos caídos e, acima de tudo, ter a força e agilidade para superar fisicamente 3 agressores armados, saindo do confronto com nada mais do que um polegar deslocado. A desproporção entre a violência descrita dos ataques e a escassez do dano sofrido é em si mesma indicativa. Não se pode ignorar a recorrência do número 3 nessa história. 3 agressores, 3 confrontos, 3 tentativas de detê-lo. Um elemento que encontramos constantemente no folclore mágico e nas lendas sobre tesouros guardados por espíritos, e que já vimos aparecer em outros episódios da vida de Joseph Smith relacionados à busca de tesouros. Isso não é simples coincidência, mas faz parte de um esquema narrativo preciso enraizado na cultura popular da época. O historiador Dan Vogel ofereceu uma interpretação alternativa que, cruzando os dados históricos com os conhecimentos sobre as práticas artesanais da época, fornece uma explicação mais plausível para o único elemento concretamente verificável de toda a história: o polegar deslocado. Segundo Vogel, essa lesão específica poderia ter sido causada não por um suposto combate, mas pelo trabalho físico de forjar os anéis em D que mantinham juntas as lâminas metálicas das placas. Dobrar esses anéis à mão, como teria sido necessário fazer se Joseph estivesse efetivamente construindo um artefato para sustentar sua narrativa, é uma operação que expõe precisamente a esse tipo de lesão. A história dos agressores poderia, portanto, ter sido construída artisticamente para explicar uma ferida de outro modo embaraçosa e dramatizar a descoberta, exatamente como ocorria nos relatos de caça ao tesouro que Joseph conhecia bem. O comportamento de Joseph ao chegar em casa alimenta mais dúvidas.
As placas nunca foram mostradas abertamente, mas apenas envoltas em um pano, com a proibição absoluta para qualquer um de olhá-las diretamente. Essa atitude de segredo, apresentada como necessidade ditada por um mandato divino, poderia, em vez disso, revelar-se funcional para ocultar a incompletude ou as imperfeições de um artefato ainda em processo. Se as placas fossem autenticamente antigas, que motivo justificaria essa rejeição obstinada de submetê-las a um exame visual? A resposta mais simples é que uma inspeção próxima poderia ter revelado sua natureza artificial. Quando se analisa essa história com o mesmo espírito crítico que se aplicaria a qualquer outro relato extraordinário, emergem contradições demasiado evidentes para serem ignoradas. A fuga, nas modalidades descritas, é fisicamente improvável para qualquer um, e mais ainda para um homem com uma leve deficiência. A ausência de testemunhas diretas torna impossível verificar a veracidade dos eventos. A natureza da lesão sofrida se explica mais coerentemente com um acidente de trabalho do que com um combate. Todos esses elementos convergem para uma interpretação alternativa. Mais do que um relato de eventos realmente ocorridos, essa história parece construída para cobrir um incidente ocorrido durante a fabricação das placas e para dramatizar sua descoberta, reforçando assim a credibilidade de Joseph Smith diante de seus seguidores. Na próxima sessão, examinaremos o processo de tradução do Livro de Mórmon, outro capítulo crucial em que descobriremos como Joseph Smith utilizou não os intérpretes nefitas, que, como vimos, nunca foram mostrados a ninguém, mas a mesma pedra de vidente que havia usado em sua anterior atividade de buscador de tesouros. Um detalhe que a Igreja tem tentado minimizar durante muito tempo, mas que hoje é reconhecido até mesmo em seus documentos oficiais. No vídeo oficial recente da Igreja Agora Você Sabe, dedicado às tábuas de ouro, aparece uma frase significativa, inserida rapidamente antes de mudar de assunto. As tábuas eram semelhantes a outros antigos documentos metálicos descobertos pelos arqueólogos nos últimos anos. Essa afirmação, frequentemente citada por apologistas para respaldar a plausibilidade do Livro de Mórmon, desmorona sob um exame objetivo. Os supostos documentos metálicos a que se refere, como as tábuas de Pirde, mostradas em muitas defesas apologéticas, são, na verdade, placas individuais que contêm poucas linhas de texto, não livros completos. Se realmente existissem exemplos históricos de registros extensos em metal, comparáveis às 590 páginas do Livro de Mórmon, a Igreja os exibiria em cada publicação. Em vez disso, essa frase inserida no vídeo de 2020 parece uma tentativa calculada de sugestionar os espectadores, aproveitando uma meia-verdade para sustentar uma tese insustentável. Tomemos precisamente as tábuas de Pirde, frequentemente citadas como prova. Trata-se de 3 lâminas de ouro com apenas 200 palavras no total, visíveis publicamente e decifradas graças a um contexto histórico-linguístico claro. Se aplicássemos a mesma proporção às tábuas do Livro de Mórmon, onde se afirma que 12 tábuas continham o equivalente a 22.000 palavras em inglês cada uma, teríamos uma absurdidade material. Essas mesmas tábuas deveriam estar cobertas por 1.000 caracteres cada uma, todos únicos e complexos, sem repetições. Uma empreitada que não encontra respaldo em nenhum achado antigo. A situação piora se considerarmos a teoria linguística por trás da tradução. Joseph Smith operava sob a ideia do século XIX, que depois se revelou errada, de que um único caráter egípcio poderia expressar parágrafos inteiros. Isso explica como traduzia 2 símbolos egípcios, que na verdade significam simplesmente lago, em 131 palavras no Livro de Abraão. Uma abordagem que, aplicada ao Livro de Mórmon, exigiria um sistema de escrita inexistente na história humana. Um egípcio reformado, milagrosamente compacto e hiperexpressivo. O contexto cultural da época explica, no entanto, por que a ideia das tábuas metálicas poderia ter parecido plausível. Nos anos de Joseph Smith,
circulava o mito dos construtores de túmulos, que imaginavam uma civilização pré-colombiana avançada, exterminada pelos nativos americanos. Em um discurso de 1823, o ex-governador de Nova York, DeWitt Clinton, especulou que a história dessa suposta raça perdida teria permanecido desconhecida, a menos que se encontrasse um registro gravado em pedra ou metal. Não é necessário supor que Joseph Smith conhecesse diretamente essa intervenção. A ideia estava no ar. O verdadeiro problema, no entanto, continua sendo a total falta de provas históricas. Nenhuma cultura antiga jamais produziu documentos metálicos comparáveis em comprimento e complexidade ao Livro de Mórmon. As únicas provas apresentadas pela Igreja, como as tábuas de Pirdi, demonstram exatamente o contrário. Placas com poucas linhas, muitas vezes rituais ou dedicatórias, nunca crônicas detalhadas. Quando o vídeo da Igreja afirma que as tábuas de ouro eram semelhantes a esses achados, está fazendo um jogo retórico. Sugere um paralelismo que de fato não existe. Da próxima vez que ouvirem esse argumento, perguntem-se: se realmente existissem exemplos convincentes, por que a Igreja não os mostra claramente em vez de se limitar a uma alusão velada em um vídeo? A resposta, infelizmente, é que essas provas não existem, e quem estuda a história sabe muito bem disso. Pausa 1. Nesta reconstrução, baseei-me principalmente nas fontes oficiais da Igreja: o Livro Santos, os relatos de Lucy Mack-Smith, as memórias de Joseph Knight Sr. e a autobiografia de Joseph Smith. As defesas apologéticas se mostram fracas diante de um fato incontroverso. Toda essa narrativa das placas de ouro se baseia em relatos escritos anos depois, cheios de incongruências e reelaborações. O que emerge com clareza é o quanto a busca de tesouros e as práticas mágicas moldaram essa história. Desde a evolução da figura do espírito guardião, primeiro anjo genérico, depois identificado como Nefe e finalmente Moroni, até as visitas rituais durante o equinócio de outono, passando pelo uso da pedra do vidente. Cada elemento reflete precisamente o mundo da caça a tesouros em que Joseph Smith estava imerso. Como mostrei na sessão anterior, essa atividade não foi um episódio marginal, mas um aspecto central que influenciou até mesmo a posterior tradução do Livro de Mórmon. Para aceitar a versão oficial, deve-se enfrentar uma série de pressupostos cada vez mais problemáticos. Se tomarmos como verdadeira a capacidade de Joseph de ver tesouros através da pedra do vidente, deveríamos acreditar na existência de tesouros materiais protegidos por espíritos, capazes de deslizar no solo se os rituais não fossem realizados corretamente. As evidências históricas mostram claramente que esse fenômeno não existe, deixando apenas uma interpretação em aberto. Joseph estava enganando deliberadamente seus financiadores. Também, a dinâmica da descoberta parece suspeita. Após mais de 20 fracassos documentados nas escavações com sua equipe, Joseph teria encontrado milagrosamente o tesouro justo quando escavou sozinho. Uma coincidência singular, considerando que em todas as outras ocasiões, o fracasso era atribuído à ausência da pessoa certa ou a erros rituais. A suposta fuga com as placas desafia toda a lógica física. Deveríamos acreditar que Joseph, afetado por uma claudicação residual devido a uma grave intervenção cirúrgica na infância, conseguiu correr 3 milhas pulando obstáculos, transportando uma carga de 27 quilos e repelindo 3 agressores armados, sofrendo como único dano um dedo do pé deslocado. Uma cena que parece saída de uma lenda popular mais do que da realidade. A maior paradoxo refere-se à providência divina. Se Deus realmente havia preservado as placas durante milênios, por que teria escolhido métodos idênticos à magia popular para revelá-las? E, acima de tudo, por que essas mesmas placas nunca foram utilizadas durante a tradução? Todas essas contradições nos levam inevitavelmente à seguinte pergunta: como ocorreu realmente a tradução do Livro de Mórmon? Na próxima análise, compararemos a versão oficial da Igreja
com os relatos históricos, revelando um processo muito diferente do que é contado nos manuais doutrinários. Obrigado pela leitura. Continuem conosco em nossas redes sociais para mais análises e atualizações sobre os próximos estudos.